Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula da nossa revista da Escola Dominical, a saber, a revista Betel Adulto, esta que você está vendo agora. E como você já bem sabe, estamos no segundo trimestre do ano de 2020, cujo comentarista desta revista é o pastor Adriel Gonçalves, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira, lá da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Enfim, chegamos na lição de número 4, que tem como tema Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Lição muito boa, principalmente para esse tempo aí que temos para poder buscar a Deus um pouquinho mais, né? Principalmente aí pessoal que não está indo trabalhar, sem desculpa. O texto áureo da lição diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Salmo de número 25, verso de número 4. A verdade aplicada está assim: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Nós já sabemos que em todas as lições, os objetivos da lição são 3. O primeiro desta é compreender os anseios de Davi. Segundo, apresentar as características dos caminhos do Senhor. E terceiro, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. E antes da gente prosseguir aqui, eu gostaria de pedir a todos vocês que não se esquecesse, você principalmente que já segue aqui o canal, você que está sempre conectado com a gente aqui, sabendo que esse canal não é só meu, é seu também. Então eu já gostaria que você deixasse o seu like, e você que está passando pela primeira vez aqui por causa do tema aqui da pré-aula, se inscreva no canal, ative o sininho para você continuar recebendo aí as notificações, tá bom? Estamos tentando, nos esforçando para colocar muito mais vídeos aqui no nosso canal, tá bom? E seguimos então para a nossa introdução. Neste segundo trimestre, como já sabemos, estamos estudando o livro poético de Salmos, um livro que nos ensina a orar, a louvar, a adorar a Deus com um pouco mais de qualidade. E aqui no primeiro tópico da lição, diz assim: um salmo acróstico e a oração de Davi. O salmo de número 25 é um acróstico. E o que é isto? Talvez você esteja se perguntando. São salmos alfabéticos. Bom, gente, eu vou deixar aqui rapidinho do lado da tela aqui. Esse é o alfabeto hebraico, para que vocês possam copiar ou fazer um print da tela, ampliando aí, puxando no zoom, para ter melhor acesso. Ou você vai no Google e você abaixa aí, lá tem muitos exemplos, como esses outros que você está vendo aqui, que tem na Bíblia aí, mostrando com maior detalhe como é a organização de um salmo acróstico, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Uma página de uma Bíblia que tem aí a organização de um salmo alfabético. Para alguns isto é algo muito tolo, algo muito desnecessário. Na verdade, não é algo tolo nem desnecessário. Há 3 razões possíveis para que essa forma de leitura alfabética esteja na Bíblia. Primeiro, para memorização do alfabeto. Segundo, para memorização da leitura. E terceiro, para demonstrar a flexibilidade do escritor. E um grande exemplo aqui de acróstico é justamente esse que eu vou colocar aqui, bem simples para você ver. Por exemplo, a palavra mãe, né? Que aí você vai separando as letras M, A, E, e aí você vai escrever uma frase: meu amor eterno. Tá vendo? Esse é um exemplo muito simples, muito básico de um acróstico. Porém, a gente precisa observar que existe na Bíblia Sagrada 3 livros que contêm acrósticos alfabéticos. Números, né, ou capítulos, como você está acostumado a falar. Existe o livro de Provérbios, que tem lá no capítulo 1 e o capítulo 31, e Lamentações de Jeremias, que tem 4 capítulos com acrósticos. E os salmos acrósticos são eles: o capítulo 9, capítulo 10, capítulo 25, capítulo 34, capítulo 37, capítulo 101, 112,
119 e o capítulo 145. Lembrando que, como se trata de um livro poético, não falamos capítulos. Estou falando capítulo aqui por causa do costume e da facilidade de compreensão. O livro de Salmo está entre os 5 livros poéticos e nos livros poéticos nós falamos os números maiores, que temos o costume de falar capítulo, chamamos de números, e os números menores nós chamamos de versos e não versículos. Tá ok? Então vamos continuar aqui. O primeiro subtópico da lição diz: oração de Davi. Todos nós sabemos que Davi sempre foi um homem que buscava a Deus e desejava constantemente a presença do Senhor. Isso fica muito mais nítido quando vemos Davi tomando posse do reinado de todo o Israel, que na sua primeira atitude não foi agradar o povo, mas sim agradar a Deus, fazendo com que a arca do concerto voltasse novamente para Israel e tendo a sua morada em Jerusalém. Diferente de Saul, que se preocupou muito mais em agradar o povo e não se importou em trazer a presença de Deus para Jerusalém. E o Salmo de número 55, verso 17, nos revela que Davi tinha o hábito de buscar a Deus muito semelhante ao de Daniel, que era de orar 3 vezes ao dia. Ele ora de manhã, ora ao meio-dia e ora na tarde do dia. E a Bíblia vai sempre nos impulsionar a termos uma vida de oração muito semelhante. Quando lemos lá a carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que diz: orai sem cessar. E o mesmo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2, dizendo: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. E por mais, e a gente coloca aqui, e aqui a gente coloca também uma observação. Ainda que os salmos, na sua leitura, nós sentimos como se Deus estivesse falando conosco, eu volto a repetir o que eu disse na primeira lição. Os salmos não é Deus falando ao homem, não é uma palavra profética, né? Ainda que nós pregadores, muitos pregadores, declarem os salmos como uma palavra profética. Porém, os salmos, na verdade, são orações e canções feitas para Deus. Logo, é o homem falando a Deus e não Deus falando ao homem. E aqui, neste salmo, como estamos estudando nesse primeiro tópico aqui, na oração de Davi, nós vemos que Davi, somente no salmo de número 25, ele faz 24 pedidos a Deus. E aí você vai encontrar eles com mais facilidade nos versos de número 2 a 7, onde Davi faz 12 pedidos, e nos versos 16 a 22, onde ele faz mais 12 pedidos a Deus. O que faz a gente perceber que Davi, sempre quando tinha problemas, seja ele interno ou externo, Davi sempre procurava em oração e não diante dos homens entregar a Deus os seus problemas, como bem nos aconselhou o apóstolo Pedro na sua epístola, nos dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque até o dia de hoje ele tem cuidado de nós. Também não podemos esquecer que o apóstolo Paulo também nos exorta a ter essa vida de oração, lançando sobre Deus tudo o que nos preocupa, nossa ansiedade, nossas angústias. E por isso que Paulo vai dizer lá que seja conhecida diante de Deus todas as nossas necessidades em orações e súplicas, demonstrando aí mais uma vez a importância da gente estar sempre buscando em oração diante de Deus e não diante dos homens. E nesta lição aqui estamos aprendendo e tirando como exemplo e inspiração através da vida de Davi, que mesmo vivendo grandes batalhas e perseguições, sempre levou primeiro a Deus Pai e não aos homens os seus problemas. E Jesus vai fazer a mesma instrução lá em João capítulo 16, versículo 23 a 26, que devemos sempre buscar primeiro diante de Deus as respostas, as soluções, as orientações de Deus para as nossas vidas mediante aos problemas, as batalhas e perseguições que estamos enfrentando. O
O segundo subtópico deste primeiro tópico diz: não me deixes confundido. Uma parte da oração de Davi, que está no capítulo 25, no verso de número 2, a parte B, onde ele ora a Deus pedindo para que não seja humilhado ou confundido na presença dos seus adversários, seus inimigos. O que demonstra que Davi, nessa oração, está pedindo um alívio da aflição ou de uma doença, bem como das calúnias dos seus inimigos, ocasionadas pela sua triste condição, como vemos aí no verso 19, que então busca em oração orientação na vontade de Deus para a sua vida, como revela aí o verso 4, o verso 5 e o verso de número 21. E volto aqui a dizer que estar no centro da vontade de Deus não é estar em um lugar geográfico, mas sim estar em obediência a Deus. Ou seja, Davi procura em oração estar em obediência à vontade de Deus para a sua vida. E isto sempre fará com que os nossos inimigos se levantem contra os propósitos de Deus estabelecidos para a nossa vida. Tanto que vamos ver isto claramente na chamada de Davi, que sofreu duras oposições tanto fora como dentro de sua casa. Porém, aqui nesta oração, Davi demonstra, como muitos outros salmos davídicos, a sua total confiança no Senhor, que jamais perdeu o controle da sua história. Por isso, ele canta lá no Salmo de número 4, verso de número 8, tendo um conflito dentro da sua própria casa, dizendo: em paz me deitei, em paz me levantarei, porque o Senhor é comigo. E enfim, chegamos aqui no terceiro subtópico desse primeiro tópico, que diz: perdoar os meus pecados. Bom, querido professor, gostaria de te orientar, pular esse tópico aqui, caso você siga aí, né, passo a passo dos tópicos e subtópicos da lição, gostaria que você pulasse esse tópico. Por quê? Porque se você gastar um pouco do seu tempo aqui falando desse tópico, que vai ser um assunto da lição de número 6, você vai perder muito tempo para falar de uma coisa que daqui a 2 domingos você terá que reforçar novamente e se tornar repetitivo no seu assunto. Então, tenta pular esse assunto aqui e já parte para o tópico de número 2, que diz: o desejo e reconhecimento do salmista. O salmista deixa claro na sua total dependência no Senhor ao pedir a Deus que o direcione. O salmista Davi deixa claro sua total dependência no Senhor ao pedir a Deus que o guia, que venha o direcionar, demonstrando o seu desejo de querer estar no caminho de Deus para que ele não pudesse ser guiado pelos seus próprios caminhos e assim então evitar os erros da sua trajetória. E aí fica muito bom aí uma leitura de Jó, capítulo 34, verso 32, aonde Jó, Eliú, faz um questionamento a Jó, dizendo: se você consultar a Deus, certamente você não errará. Ou seja, quando a gente trilha o caminho do Senhor e estando debaixo da vontade de Deus, dificilmente a gente vai quebrar a cara. Porque muita gente que segue os seus próprios caminhos acaba se esbarrando com frustrações, decepções, angústias, depressões. Então, para que a gente possa ter alívio na nossa trajetória e menos erros, seria muito bom a gente seguir o exemplo de Davi e ter o desejo de sempre estar sendo direcionado, guiado por Deus em nossa trajetória. No subtópico desse tópico de número 2 diz: a vontade de ser guiado pelo Senhor. No verso de número 5 do capítulo de número 25, o salmista expressa em oração seu desejo de precisar sempre estar sendo guiado pela vontade de Deus. Você lê isso muito bem claro aí na parte A do verso de número 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me os teus caminhos. Esse verso 5, a parte A, é um complemento da oração que está lá no verso 4, a parte B, em que Davi usa de uma metáfora pelos preceitos da aliança do Senhor. Como a gente vê aí, é uma referência da palavra de Deus. Quando a gente lê aí o Deuteronômio capítulo 8, versículo 6, capítulo 10, versículo 12 e 13, e também Josué capítulo 22, versículo 5. E você também pode conferir que Davi está fazendo referência ao buscar e ser guiado por Deus
em que a sua palavra, na verdade, possa sempre estar falando com ele, que a sua palavra possa demonstrar que de fato ele tem uma aliança com Deus, porque através dessa palavra ele estará sendo orientado. E aí você pode conferir isso aí no próprio Salmo 25, no verso 8 e verso de número 9. Pois somente através dos ensinamentos de Deus, através da verdade da sua palavra, poderá nos mostrar o melhor caminho para uma vida de fidelidade para com Deus e diante dos homens. E é justamente o que vemos nessa declaração de Davi, no seu desejo de ser guiado pela palavra da verdade. Pois o próprio salmista diz isso lá no Salmo de número 119, verso de número 160, e Jesus faz a mesma declaração ao orar pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, versículo 17, demonstrando que somente através da palavra podemos ter uma vida santa e reta, como ele mesmo expressa em sua oração, orando pelos seus discípulos. Santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. O subtópico de número 2 diz: o desejo de ter intimidade com Deus. O salmista faz uma declaração no verso de número 14, ao contar um segredo para as nossas vidas, né? Ele escreve aqui, nos contando um segredo. Que segredo é esse? Ele declara dizendo: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto, ou dependendo da sua tradução, possa estar escrito, ele fará saber a sua aliança. Ou seja, Davi está deixando bem claro para nós que a revelação da palavra não é para todos que querem, todos que desejam, mas sim para aqueles que temem ao Senhor. E aí a gente precisa tirar aqui algumas coisinhas da cabeça de algumas pessoas. Porém, temor a Deus não é ter medo dele, pois medo nos faria fugir dele e não nos aproximar dele. E aí, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz: no verdadeiro amor não existe medo. Ou seja, o amor que temos para com Deus e o amor de Deus para com a nossa vida não faz a gente fugir dele, mas sim a gente se aproximar diante de Deus. Logo, o temor a Deus é respeito como sendo quem ele é, e reverenciá-lo e obedecê-lo, baseado em toda a revelação da sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, vontade, amor, justiça e muitos outros milhares de atributos revelados a nós. E algumas passagens bíblicas demonstram claramente o significado de temor ao Senhor e exemplificam como devemos praticá-lo. Como vemos em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que é tornarmos em atitude de santidade e pureza. Como vemos lá em 2 Crônicas capítulo 19, versículo 9, que é ser fiel a ele em qualquer situação. Como vemos lá em Êxodo capítulo 20, que é adorá-lo como o único e verdadeiro Deus. Como vemos também em Salmo de número 101, verso 10, que nos ensina que o temor a Deus é o início de uma vida de sabedoria, como também vemos em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que o verdadeiro temor aborrece o mal. Sendo assim, temor de Deus é como um oxigênio para a vida do discípulo, pois sem temor a Deus não existe um verdadeiro discípulo. E neste Salmo de número 25 existe pelo menos 5 bênçãos para aqueles que temem a Deus. E são elas: primeiro, ser ensinado pelo próprio Deus, como vemos no versículo de número 12. A segunda bênção é estar seguro e em paz, como está na declaração do verso 13. A terceira bênção os filhos serão abençoados, também está no verso 13. A quarta bênção é conhecer os segredos de Deus, como bem disse aqui o verso 14. E também no verso 14 vamos ver aqui a quinta bênção para aquele que teme a Deus, que é conhecer a aliança de Deus. No terceiro e último tópico está assim: conhecendo os caminhos do Senhor. Deus declara através do profeta Isaías que os seus pensamentos estão bem além dos nossos, assim como o caminhar de Deus é bem diferente do nosso, como bem vemos aí no capítulo 55, verso de número 8. Porém, quando olhamos para a vida de alguns personagens bíblicos, vemos que caminhar com Deus não é algo
tão impossível. Quando a gente olha para a vida de Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22, vemos claramente que Enoque teve a oportunidade de conhecer e caminhar nos caminhos do Senhor. Tanto que o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo de número 3, ele nos exorta, nos aconselhando, dizendo: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu gosto de uma outra versão que diz assim, nos esforcemos para se achegar ou para conhecer mais e mais o caminho do Senhor. Então, que possamos nos esforçar para conhecer estes caminhos de Deus, para que possamos conduzir outros neste mesmo caminho, para que estas pessoas possam ter as suas mentalidades transformadas, assim como nós também tivemos as nossas mentalidades transformadas. Sabendo que muitos acreditam que esse caminho de Deus é um caminho largo. Porém, quando passamos a caminhar com Deus, vemos que este caminho é estreito, cheio de perigos e de dificuldades. Porém, eles não devem ser impedimentos para que possamos crescer com Deus nesta jornada. Pois o próprio Jesus declarou dizendo que o mais importante não é estar no caminho. E quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, você descobre que o caminho é o próprio Cristo. Na verdade, ele mesmo declarou isso, né? Eu sou o caminho e a verdade. E tem muita gente que está no caminho, mas não está caminhando neste caminho. E aí Jesus vai declarar, dizendo em Lucas capítulo 13, versículo 33, que o mais importante da vida não é estar no caminho, não é estar nele, mas sim estar caminhando hoje, amanhã e no dia seguinte. Ou seja, se você está no caminho, se você já está em Cristo, o mais importante é você estar caminhando com Ele e não parado. Então que você possa ouvir a mesma voz que falou com Elias dentro da caverna, dizendo: saia daí e volte para o caminho que você estava. Isso mesmo, volte para o caminho e faça as mesmas obras que você fazia no início dessa tua trajetória. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos iluminando através da sua palavra, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para a nossa jornada. Que Deus em Cristo continue também abençoando você, querido professor, você, querido aluno, que sempre está aqui em busca de um subsídio, de algum material que possa nos ajudar a enriquecer e crescer no conhecimento. Tá bom? A gente finaliza por aqui. Você que já é um inscrito do canal, não se esqueça, deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal e ativa o sininho para novas notificações. E graças a Deus.